Olá, sejam muito bem-vindos e nós vamos cantar Louvando ao Senhor. Vamos lá? Cante comigo. Ressuscitou, sim, Jesus, meu Senhor. Vivo, vivo, vivo está. Da sepultura saiu vencedor. Vivo, meu Senhor está. Por isso eu canto alegremente em seu louvor. Por ele eu vivo eternamente, salvo estou. Jesus salvou você e salvou a mim. Cante comigo, você crê nisso? Você acredita nisso? Creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Vivo, vivo, vivo estou. Por seu poder sou também vencedor. Para sempre vivo estou. Por isso canto alegremente em seu louvor. Por ele eu vivo eternamente em seu louvor. Por isso eu canto alegremente em seu louvor. Por ele eu vivo eternamente, salvo estou. Muito bem, como é gostoso a gente louvar o Senhor, né? E cantar para Ele. Mas você se lembra da lição passada? Você se lembra da historinha passada? A gente terminou quando Maria Madalena tinha encontrado Jesus. E ela estava assim, muito feliz, porque Jesus tinha ressuscitado, ele estava vivo e ela não podia esperar mais. Ela tinha que contar isso para todo mundo. E os primeiros que ela queria contar, é claro, eram os discípulos. E Maria Madalena então saiu correndo e foi logo contar para os discípulos que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado e que ela viu tudo. Ela era testemunha, né? Porque testemunha é quando, que nem assim, se você vê alguma coisa na rua, ou às vezes acontece acidente na rua, né? Então, aí vem a polícia e pergunta, olha, quem que viu? Aí se você viu, você vai lá e fala, olha, seu policial, eu vi que esse carro aqui, ó, ele atravessou na frente do outro, tal. Você é testemunha do que aconteceu. Assim também, Maria Madalena tinha testemunhado que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Então ela correu e chegou lá, ela foi contando para os discípulos tudo que ela tinha visto, que ela tinha falado com o mestre, que ela tinha falado com Jesus. E os discípulos olharam para ela, eles começaram a achar que não sabiam se era bem verdade o que Maria Madalena estava contando, não. Eles estavam duvidando. E Maria Madalena então saiu e eles ficaram lá conversando. Mas naquela mesma noite, enquanto eles estavam reunidos lá, sabe quem apareceu? Jesus apareceu para eles. Eles ficaram assim, mas olha, é Jesus, porque eles viram as marcas nas mãos de Jesus, porque Jesus tinha sido, lembra? Jesus foi, pregado lá na cruz com os pregos, não é? E ele foi pregado, como era costume na época. Eles eram pregados numa cruz. Então Jesus foi pregado e também os soldados pegaram a espada e pá! Enfiaram assim do lado de Jesus. E eles viram, Jesus mostrou para ele assim do lado que ele tinha levado, que a espada tinha transpassado, né? Do lado dele. E eles viram que era Jesus mesmo. Maria Madalena estava certa. Jesus estava ali no meio deles, estava pertinho deles. Eles ficaram assim. E eles começaram
começaram a ficar muito felizes, eles ficaram alegres. Eles não sabiam se eles riam, se eles choravam, porque eles estavam muito felizes que Jesus estava com eles. E Jesus ficou entre os discípulos, né? Não só ali, eles saíram, eles comeram junto, eles pescaram. Ele ficou ali com eles por 40 dias. Isso mesmo. E depois disso chegou o dia que Jesus ia voltar para o céu. Ele ia subir para o céu. Mas antes ele falou para os discípulos: olha, vocês serão as minhas testemunhas. Porque os discípulos viram que Jesus também tinha morrido na cruz, mas que ele também tinha ressuscitado, como a gente acabou de cantar. Jesus estava vivo. E os discípulos podiam contar isso para todo mundo, porque eles viram com os próprios olhos. Eles eram testemunha. E outras pessoas acabaram vendo também, outros discípulos. Então, Jesus falou para eles, olha só, lá em Atos 1:8, Jesus falou isso para eles, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Lá em Atos 1:8 está escrito. Os discípulos não iam ficar sozinhos só porque Jesus foi embora. Jesus falou para eles, vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo vai descer e vão dar poder, força e coragem para vocês serem minhas testemunhas. E assim, Jesus subiu aos céus e assim ele foi levado. E assim os discípulos ficaram então aguardando, esperando a vinda do Espírito Santo. Ai, cadê meu papelzinho que eu deixei aqui? Eu não sei onde eu pus. Eles ficaram aguardando. Então, 10 dias depois que Jesus tinha subido ao céu, ia ter um grande feriado lá em Jerusalém. E era o feriado chamado Pentecostes. Repete aí comigo. Pentecostes. Isso mesmo. Sabe o que significa Pentecostes? Pentecostes era um feriado que vinha pessoas assim de todos os lugares. Eles iam lá em Jerusalém para comemorar que tinham passado 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa, os judeus comemoravam quando eles tinham fugido lá do Egito, que eles eram escravos no Egito e eles fugiram. Mas também tinha dado certinho os 50 dias depois que Jesus tinha sido crucificado, porque Jesus foi crucificado na Páscoa. Então, todo mundo estava chegando na cidade, aquele monte de gente, a cidade estava ficando cheia de gente, um monte de gente falando nas suas línguas diferentes, porque eles iam comemorar o dia de Pentecostes. E nesse dia também, era o dia que eles comemoravam as colheitas, era um dia de ação de graças, por causa das colheitas, das coisas boas que Deus tinha dado naquele ano. Então, os discípulos estavam aguardando esse dia. E eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo. Então, eles estavam lá numa sala, orando e aguardando a vinda do Espírito Santo que Deus tinha prometido, que Jesus tinha prometido, para eles serem as testemunhas com força, coragem e poder de Deus para falar para as outras pessoas sobre Jesus. E eles estavam orando, e era bem nesse dia de Pentecostes, bem nesse feriado. E de repente, um barulho, um vento muito forte. Quer dizer, na verdade, o som de um vento muito forte assim começou a ficar naquele lugar. E eles assim, aquele som forte, daquele vento forte, eles começaram a ver na cabeça deles assim uns fogos assim, umas labaredas de fogo que desceram na cabeça deles. Eles estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, assim como Jesus tinha prometido. Agora eles estavam cheios do poder de Deus, cheios da coragem de
Deus. E assim eles saíram para a cidade e começaram a falar da graça, da bondade, do poder de Jesus e começaram a falar de Jesus. E as pessoas em volta começaram então a falar: ué, como assim? Quem são essas pessoas? Quem são esses discípulos? Não eram aqueles cananeus simples, que eram pessoas simples? Como eles estão falando na nossa língua? E então uma grande multidão se ajuntou para ouvir, porque eles falaram: ué, como? Eles estão falando, são pessoas simples, estão falando na nossa língua? Como isso pode estar acontecendo? Eles ficaram pensando naquilo, pensando. E alguém começou a dizer: eu acho que eles estão bêbados. É verdade. Será que eles estão bêbados? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, foi diante de todo mundo e falou: não, nós não estamos bêbados. Nós estamos bem. Nós temos o Senhor Jesus. E Pedro começou a falar que Jesus tinha vindo, que Jesus tinha sido crucificado e que ele subiu ao céu porque ele ressuscitou. E que eles eram uma testemunha viva disso, que isso realmente aconteceu. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas e Pedro foi falando, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E Pedro foi falando e aquelas pessoas começaram a perceber que elas eram pecadoras. E elas começaram a falar: Pedro, então, como que a gente faz para a gente deixar... Como que a gente faz para a gente deixar os nossos pecados e sermos perdoados? Então, Pedro explicou para eles que eles precisavam se arrepender, entregar suas vidas para Jesus. E assim eles poderiam ser salvos. Que eles precisavam pedir para Jesus para eles serem salvos. E dessa maneira, eles poderiam ser salvos. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas se entregaram para Jesus. E entregaram suas vidas para Jesus. E você acha que não tinha crianças lá no meio? Sim, tinham muitas crianças. E muitas crianças também entregaram suas vidas para Jesus. Foi um dia muito especial. Muitas pessoas entenderam o sacrifício de Jesus na cruz e também entenderam que ele havia ressuscitado. Então, Pedro entregou aquela mensagem, a mensagem que Jesus tinha ressuscitado. E as pessoas então ficaram muito alegres. Elas foram cheias, assim que elas receberam o Senhor Jesus, elas ficaram cheias de alegria, muito felizes, muito contentes. E as crianças que estavam ali no meio deles também estavam felizes e estavam muito contentes. Mais de 3.000 pessoas naquele dia se encontraram com o Senhor Jesus por causa do testemunho de Pedro e dos outros discípulos. Você também pode ser uma testemunha de Cristo. Se você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você pode contar às outras pessoas. Você tem vergonha? Então você pode orar e pedir como aqueles discípulos pediram e foram cheios do Espírito Santo. Você pode pedir: Senhor Jesus, me dê coragem, me dê ousadia, me dê palavras para poder falar de Jesus para as outras pessoas. E a partir daquele dia, a Igreja de Cristo foi se formando. Mais pessoas foram aceitando Jesus, se convertendo e a igreja foi crescendo. E eles passaram a se reunir todos os dias numa casa, depois estava em outra casa e eles se reuniam todos os dias para estudar a Bíblia, aquilo que já havia sido escrito da Bíblia, para cantar para o Senhor como a gente tinha cantado aqui também. Então, foi um dia muito especial. Você gostou dessa história? Louve ao Senhor e conte para os outros também. Então agora nós vamos falar com Deus. Mas antes a tia Biga vai te pedir para você não esquecer de deixar o seu joinha aqui para ajudar o canal a crescer, tá bom? E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E eu gostaria de saber o que você mais gostou dessa história. Você pode contar para a tia Biga? Muito obrigada! E a semana que vem a gente vai continuar essa história. Porque Pedro e João e os outros discípulos começaram a falar de Jesus, mas
tinha gente que não estava gostando também. E sabe o que aconteceu com eles? Então, a semana que vem, na próxima história, você vai saber. Então, agora, cruza os seus dedinhos, fecha os seus olhinhos e vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada por essa história. Obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar, o Senhor foi castigado no nosso lugar. E por isso, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo e nós podemos falar com o Senhor agora. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, a nossa comida, a nossa roupa, tudo, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.